Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, economista cristão, e no vídeo de hoje nós vamos ver uma coisa. O que nós podemos aprender de economia com José do Egito? Sim, economia de um país, a macroeconomia. José do Egito foi governador do Egito durante muitos anos e ele teve um ato ou uma decisão muito grande que fez com que o Egito fosse a nação mais próspera da sua época. Vamos aprender com isso? Antes, eu peço para que você se inscreva aqui no canal do Economista Cristão. Nós temos mais de 150 vídeos no canal falando sobre os temas de economia, investimentos e finanças bíblicas. Temos vídeo todos os dias às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Então vai lá, se inscreva, não custa nada, você não leva mais do que 5 segundos e ative o sininho também para que assim que eu colocar um vídeo, sempre às 17 horas, você vai poder receber uma notificação no seu celular, no seu computador, para que você possa assistir assim que estiver disponível. Nós temos também um programa diário, sempre às 10 horas da manhã, chamado Café do Investidor, onde a gente conversa um pouquinho sobre as notícias do dia a dia, a gente faz uma pausa no meio da manhã, toma um cafezinho e a gente vai conversando sobre as notícias de economia, tirando as dúvidas do pessoal que está no chat e sempre dando ali algumas aulas explicando o que está acontecendo com o nosso Brasil e também com o mundo nas questões econômicas. Bom, dito isso, agora o que nós podemos aprender sobre economia, sobre gestão financeira de um país com José do Egito? Eu quero ler um texto que encontra-se no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 28, que diz assim, isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles surgirão 7 anos de fome. E toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes, é porque coisa esta é estabelecida por Deus, e Deus em breve fará acontecer. Agora faça a Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó o faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ou seja, 20% de superávit primário. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. E esse alimento será para provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse aos seus servos, acharemos alguém como este, um homem a quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José, visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Aqui, José dá uma receita a Faraó, e no caso depois Faraó o coloca como governador ou como vice-rei da terra do Egito, para ele colocar em prática o plano que Deus colocou na mente dele, ou seja, fazer superávit primário de 20%. O que José colocou ou sugeriu ao Faraó e depois ele mesmo executou? Que toda a fartura gerada durante os anos bons, ele pegasse 20% e guardasse. E nesse modo, quando tivesse os anos ruins, esse 20% seria tanta coisa, porque os anos seriam tão bons que seria o suficiente para suprir a terra do Egito. E no caso, se você ler a história aqui, foi tão suficiente que eles conseguiram vender para os demais países, ou seja, pessoas que iam lá comprar alimento da terra do Egito, de modo que o Egito ficou sendo a nação mais próspera da época. Porque na época a economia era basicamente agrícola, ou seja, plantação e pecuária. Então, o país que tivesse alimentos, um país que tivesse muitos grãos, era o país que tinha mais riqueza. E na situação aqui, aquela região do Oriente Médio teve uma seca muito grande, no caso, 7 anos, como a própria Bíblia já diz. Porém, o Egito tinha um homem
que no caso era José, direcionado por Deus para cuidar da parte econômica do Egito durante o tempo bom. E ele geriu tão bem, ele fez o tal do superávit primário, de forma que quando as coisas ficaram ruins, o Egito tinha poupança suficiente para aguentar esse período. O que nós podemos aprender com José do Egito na gestão econômica? Que qualquer país que deseja realmente crescer e ser um país grande e que a sua economia possa crescer mais e mais, ele precisa fazer superávit primário. Mas André, o que é superávit primário? Superávit primário nada mais é do que fazer sobrar dinheiro, ou seja, aquele dinheiro que o país arrecada com os seus impostos, com as suas taxas, e isso é natural, qualquer país organizado tem imposto, o país possa gastar menos do que entra, ou seja, fazer sobrar dinheiro. E, infelizmente, é o que a gente não está vendo acontecer neste governo atual no nosso país. De modo que, se você olhar as taxas de juros de longo prazo aqui no Brasil, a gente já está vendo as taxas subirem. Por que isso? Porque o mercado já está desconfiando da gestão econômica, da gestão de gasto deste governo. É muito importante a gente analisar essas coisas. E eu falo sobre isso lá no Café do Investidor, todos os dias às 10 horas da manhã. Se você não pode dar uma olhada no programa nesse horário, eu sempre deixo aqui gravado. Você pode olhar aqui no canal, tem uma playlist lá chamada Café do Investidor, e você pode olhar todos os vídeos gravados lá. Mas só que eu falo isso todos os dias. É muito importante que nós tenhamos um governo que tenha gestão de fato e que realmente cumpra o que promete. O nosso governo atual, ele prometeu que no próximo ano, no caso 2024, nós teremos um orçamento sem déficit, ou seja, não vai gastar mais do que arrecadar. Ou seja, a promessa é ótima, só que o seguinte, ninguém está acreditando nisso. Porque o plano de gastos, ou seja, a lista de gastos para o ano que vem, ela está muito grande. No mês passado, mês de agosto, o nosso governo executivo, ele apresentou para o Congresso a PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Isso é obrigatório, é lei que o governo deve apresentar qual que é o seu orçamento, ou digamos assim, quais são as suas contas, as suas projeções de gastos para o próximo ano até o dia 31 de agosto do ano anterior. No caso, foi o que aconteceu. No dia 31 de agosto de 2023, o nosso governo apresentou a PLOA, ou seja, as contas, as projeções de gastos e as projeções de entradas para o ano de 2024. Porém, eu chamei de um orçamento fantasioso, porque tem uma projeção de gastos muito grande que necessita de uma receita muito grande também. A questão é a seguinte, nos últimos 3 meses nós estamos vendo o país diminuir as suas entradas, ou seja, nós estamos pagando menos impostos. Não é porque os impostos reduziram, é porque está tendo menos atividade econômica, menos compra, menos venda, menos pessoas trabalhando. E isso é preocupante, porque se o governo no ano que vem realmente quiser cumprir a sua promessa, ele tem algumas opções. A primeira opção, e a melhor de todas, é fazer com que a economia possa crescer mais e que haja mais negócios, que haja mais empreendedores, que as fábricas cresçam, que haja mais emprego. Dessa forma a gente vai ter um aumento de arrecadação pelo lado positivo, ou seja, tendo mais negócios acaba gerando mais compras, mais transações comerciais e assim tem mais imposto pelo lado positivo. Você não precisou subir imposto, você só teve mais negociações que fez com que o governo arrecadasse mais. Essa é a forma boa, só que a gente está vendo essa forma boa reduzir mês a mês, desde o mês de maio, junho, julho e agosto, essas contas estão reduzindo, ou seja, está tendo menos negócios aqui no Brasil. Então, para esse governo conseguir cumprir a sua promessa, ele teria que aumentar os impostos. E isso a gente já está vendo acontecer. Já colocou impostos sobre jogos, que daí eu acho que é prudente sobre jogos de apostas esportivas, porque todos nós pagamos impostos, porque a questão dos apostas não pagar também. Então, nessa parte eu acho correto. Só que já começou a colocar imposto sobre importação de produtos chineses e a proposta de aumentar impostos vem aumentando a cada dia. E nós, como cidadãos, devemos ficar atentos, porque essas propostas de aumentos de impostos precisam passar pelo Congresso. E o Congresso são os senadores e os deputados, e nós votamos nessas pessoas para ser os nossos representantes, então eles precisam fazer a vontade de quem votou. Você lembra em quem você votou para senador? Você lembra em quem você votou para deputado? Saiba que são essas pessoas que aprovam o orçamento. Um governo, ele pode querer gastar muito ou ele pode querer gastar pouco. Só que um gasto demasiado, ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Você sabia?
Então, os cargos de deputados e senadores, eles são tão importantes, talvez, dependendo do caso, até mais importante do que o de presidente. E normalmente nós, brasileiros, não prestamos muita atenção nisso. Então, por favor, aprenda isso. São essas pessoas que tomam essas grandes decisões. O nosso governo federal ou o governo executivo, ele pode até querer aumentar imposto, só que ele precisa da aprovação do Congresso. O nosso governo executivo, o nosso governo federal, ele pode até querer aumentar os seus gastos, só que ele precisa de aprovação do Congresso. E será que o deputado e o senador para o qual você votou vai aprovar esse aumento de gastos? Essa é a pergunta que eu deixo para você e que você possa acompanhar um pouco mais a política do nosso país, porque política e economia está muito interligado, porque as decisões econômicas passam pela política e as decisões políticas interferem grandemente na nossa economia. Que nós possamos aprender com José do Egito e que tenha um país realmente com as contas em dia, ou seja, que gaste aquilo que se deve gastar, menos do que entra. É igual a sua casa. Todos nós sabemos que se a gente gastar mais do que entra todos os meses, vai chegar um momento que a gente vai ficar com a vida enrolada. Bom, um país não é muito diferente disso. E a questão aqui do Egito, eles tiveram uma poupança de 20%. 20% todas as colheitas, de modo que a poupança era tão grande, porque a colheita era muito grande, eram os anos de fartura, que essa parte de 20% foi o suficiente para sustentar o Egito nos 7 anos de seca, além de poder vender alimentos para outros países, para outros povos, de fato deixando o Egito riquíssimo. Ou seja, José do Egito foi um macroeconomista muito melhor do que muitas pessoas que já estão ou já passaram pelo nosso governo federal e também de outros países. Que Deus possa abençoar você. Se esse conteúdo te ajudou a esclarecer umas questões econômicas do nosso país e como a Bíblia fala de economia e mais do que você imagina, peço que, por favor, você dê o like e não se esqueça de se inscrever no canal do Economista Cristão. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.